Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram falando sobre a maior dificuldade que nós temos em geral com a comunicação e em lidar com pessoas. E eu fiz a seguinte pergunta: qual é a sua maior dificuldade quando se trata em lidar com pessoas ou na sua comunicação? O que é que você tem dificuldade? E eu recebi muitas respostas pedindo ajuda com relação a esses assuntos e eu selecionei 3 dessas dificuldades para compartilhar um pouco com vocês de que forma você pode amenizar quando se trata de comunicação e em lidar com pessoas. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro do @Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje é dia do nosso quadro especial, as minhas alunas MMD, o nosso Mundo Marketing Digital, onde eu trago para vocês todo esse universo do mundo executivo, do universo corporativo, o dia a dia, como que a gente pode lidar com pessoas, com as empresas, com os lugares por onde a gente vai e também se atualizar cada vez mais nesse mundo digital que é um caminho sem volta e onde o mercado precisa se atualizar. Eu estou sempre buscando me atualizar nesses assuntos, é algo que eu adoro, inovação, tendência, tecnologia e futuro do mercado, e vou trazer sempre esses conteúdos aqui para compartilhar com vocês. Não esqueça de deixar sua mensagem, o que você quer ver aqui no nosso quadro especial. Se você tem dificuldade na sua empresa, em lidar com algumas pessoas, se você não trabalha, mas não sabe muito bem como lidar com as suas relações, a sua relação interpessoal na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a empresa que você tem, seja ela digital ou não, não importa, traga a sua dificuldade, porque tudo se trata, no final das contas, de pessoas. E cada vez mais eu estou me especializando em comunicação e não adianta a gente fugir. A comunicação, ela sempre se trata entre pessoas, mesmo que seja digital, que a gente usa aqui a tela do nosso computador, do nosso celular, a gente está lidando no final com pessoas. Então eu estou cada vez mais me especializando na comunicação e em pessoas e quero que você contribua trazendo a sua dúvida para que eu possa também me sentir desconfortável aqui com a sua dúvida, buscar estudar, entender cada vez mais e trazer essa solução, ou então a gente debater cada vez mais, porque também é assim que a gente cresce e evolui, que são nas diferenças, é trazendo essa sua dificuldade para que eu possa buscar entender um pouco mais e trazer aqui em forma de conteúdo. Então não esquece de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal, porque vocês estão vendo, eu estou me dividindo entre a forma de se vestir, a imagem, mas também conteúdo de verdade, para que você possa evoluir intelectualmente na sua vida sempre. Então deixa muito essa mensagem, curte esse vídeo e se inscreve no canal. E eu fiz essa pergunta: qual a sua maior dificuldade quando o assunto é lidar com pessoas ou a comunicação? Você tem dificuldade nos dois? Apenas um? Qual a sua dificuldade? É claro que eu recebi muitas respostas, as duas coisas eu tenho dificuldade e uma coisa complementa a outra. Sem a comunicação, a gente não consegue chegar às pessoas e sem as pessoas a gente não consegue se comunicar. Então uma coisa está ligada à outra, por isso que é importantíssimo a gente saber lidar com pessoas e também cada vez mais aprimorar a nossa comunicação. E essa é a chave de ouro que eu vou trazer sempre para vocês. É um conteúdo que eu posso ficar o ano inteiro falando sobre comunicação, porque é esse o ponto onde a gente ganha o mundo, ganha credibilidade, ganha espaço, as pessoas nos respeitam muito mais quando a gente sabe se comunicar. A comunicação abre muitas portas e não é na agressividade, não é não deixando o outro falar, discordando o tempo todo. Tem formas da gente fazer isso e por isso aprender a se comunicar é muito importante, porque você ganha realmente muitas oportunidades na sua vida e isso não se trata da vida profissional, se trata também da sua vida pessoal, das suas relações, sejam elas interpessoais ou pessoais, a sua relação com seu marido, com seu namorado, com a sua esposa, não importa com quem for. Se você souber ter uma comunicação muito mais clara, objetiva, entendendo o que o outro gosta de ser tratado, da forma como ele lida também com as pessoas, você fazendo esse círculo girar da comunicação, você ganha muito na sua vida, tenha certeza disso, mas eu vou ajudar vocês. Só que eu quero responder mais objetivamente 3 perguntas aqui que eu achei
super pertinente, é a maioria da dúvida de todo mundo quando se trata desse assunto, então eu vou responder uma delas. Eu recebi a maior dúvida, dizer não. Para mim é difícil, e teve uma outra resposta que é praticamente a mesma coisa. Ela escreveu assim: me fazer entender e me posicionar quando discordo de algo sem causar confusão. Ou seja, eu quero dizer não, mas eu não quero causar muita confusão. Ela, pelo jeito, não tem medo de dizer não, mas ela causa muito mais confusão, e eu sei que muita gente deve estar se identificando aqui também, que é fácil para muitas pessoas dizer não, mas às vezes esse não ele vem agressivo demais, e isso afasta sem dúvida nenhuma a maioria das pessoas, e a gente fica rotulada como, vocês já escutaram também, a mal amada, a mal-humorada, a pessoa agressiva, grosseira e assim por diante. Eu também já sofri muito com isso, e por isso fui buscar ajuda, não só na minha comunicação, mas também na minha forma de me posicionar, porque eu sabia que eu afastava muito mais as pessoas, porque eu não tinha medo de dizer não. Eu falava não com tranquilidade, só que isso tem formas da gente dizer e se manter, sim, bem recebida, recepcionada e respeitada. O que a gente não pode criar é um mal-estar entre as pessoas, principalmente com quem a gente trabalha, e causar esse medo. É muito melhor a gente ter o respeito das pessoas do que o medo. Isso a gente não ganha em nenhum lugar. A gente não ganha credibilidade quando as pessoas têm medo da gente e não respeitam. Então, tenha cuidado, porque esse é uma linha muito tênue e a gente pode sofrer muito com isso. Então, é praticamente a mesma pergunta, né? Não sei dizer não, e a outra, ela até sabe dizer não, mas ela acaba sendo agressiva. Então, tem 2 pontos aqui que eu quero trazer e contribuir para vocês. Aprender a dizer não, eu sei que não é nada fácil, e esse é um trabalho diário que a gente precisa fazer. E a primeira coisa que eu falo para vocês é que são formas, tudo é forma da gente se comunicar. E dizer não nesse primeiro momento, se você tem essa maior dificuldade, eu aconselho você a trocar essas palavras do não por algo como, por exemplo, você está lá trabalhando cheia de coisa para fazer e sempre vem alguém, um colega ou até mesmo seu superior, e pede mais uma atividade para você. Você precisa ter a coragem e o jeito delicado de dizer: posso te pedir um favor? Era mais ou menos como eu falava. Eu estou com algumas pendências aqui que eu preciso resolver. Eu tenho um prazo para entregar, então eu vou te pedir uma gentileza. Deixa eu terminar isso aqui. Quando eu terminar essa terceira atividade que está pendente, eu te chamo e resolvo isso para você. Então, vou te pedir para nem me explicar ainda o que eu devo fazer, mas eu prometo que assim que eu terminar essa atividade, eu volto a falar com você. Pode ser? Muitas vezes a pessoa tem pressa naquilo que ela está pedindo. Então, ela já entendeu que você está cheia de outras coisas para fazer, e ela vai pensar: tudo bem, não tem problema, vou pedir para outra pessoa, e resolve de uma outra forma. Então é uma maneira de você dizer não falando mais ou menos: olha, eu vou te atender, mas assim, eu tô cheia de coisa para fazer. E tem formas, essa é uma forma super delicada e educada de você dizer, e que a pessoa até realmente reflete sobre isso. Ela vai pensar: poxa, é mesmo, né? Eu já dei tanta atividade para ela, vou encaminhar para outra pessoa, do que você dizer: poxa, mais uma atividade, já estou cansada disso, e ficar reclamando. Então, isso é muito ruim, porque a gente já responde agressiva, porque a gente tá chateada. Poxa, a pessoa não consegue ver que eu tô cheia de coisa para fazer. Em geral é assim. Então, tenta mostrar que você tem muitas coisas para fazer, mas que você quer igual ajudar, porque isso é uma forma de você dizer: olha, eu sou uma pessoa que você pode contar, mas assim, eu tô cheia de coisa para fazer. Vamos manter esse equilíbrio? Então, começa a dizer um não de uma forma mais educada e sendo sincera ao mesmo tempo que você tem outras atividades. Se você tem uma outra dificuldade com relação a dizer não, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês também. E respondendo essa outra pergunta aqui, olha, me fazer entender e me posicionar quando eu discordo de algo sem causar confusão. Então ela quer se posicionar dizendo não, mas não causando muita confusão, que é mais ou menos isso que eu comentei agora. Esse também é um dos pontos que você pode trazer o não. E aí eu vou trazer uma outra oportunidade para você mudar esse discurso na hora de dizer não. Isso é uma coisa que eu aprendi também fazendo muito curso e fazendo a minha oratória na comunicação para melhorar, porque eu também tinha esse lado mais agressivo, até por ser do interior do Rio Grande do Sul. Lá a gente fala um não, fala um jeito muito rápido, por ser interior mesmo, e às vezes não era nada demais, eu não estava chateada, não estava brava, nada disso, mas a forma de falar, isso afastava muito mais as pessoas, parecia que eu estava sendo agressiva. Então eu busquei ajuda,
fazer cursos e tudo mais, e é por isso que eu tô transmitindo para vocês algumas técnicas que eu aprendi e funcionou, e eu faço isso até hoje. Uma delas é falar calmamente, assim como eu falo com vocês, e claro, muito clara nas minhas palavras, nas minhas colocações. Isso eu ganho tempo, é uma forma de você ganhar tempo na hora de responder palavra por palavra, é importante isso. Parece ser óbvio, mas a gente precisa dizer, e tudo isso faz com que as pessoas prestem atenção no que você está falando quando você fala assim, de uma forma mais tranquila. Mas o que eu quero dizer, respondendo especificamente essa pergunta, é você responder da seguinte forma. Quando você está no meio de uma discussão e a pessoa tem uma divergência completamente da sua opinião, vocês precisam definir tal assunto e ela tem uma opinião com relação a isso e você tem outra totalmente contraditória. Quando a pessoa fala aquilo, ela já traz do jeito dela, a gente tem que fazer desse jeito, e ponto. Eu sempre retornava falando o seguinte, eu até anotei, mas era mais ou menos isso que eu falava. E se de repente eu convidava a pessoa para entrar na conversa, eu devolvia com uma pergunta. Então esse é o primeiro ponto. Devolva quando você quer discordar da pessoa, devolva com uma pergunta. Deixa ela falar, ela trazer a opinião dela. Quando ela terminou de falar, você vai dizer para ela que ela está certa, você vai falar da seguinte forma. Essa é uma forma de você ver a situação. Essa é uma forma de olharmos essa situação. Mas tem uma outra que eu fico me pensando, será que não seria também uma solução? Quem sabe a gente faz de tal forma? Então eu modulei um pouquinho essa frase aqui para ajudar vocês, porque de fato eu pratico muito isso. Eu sempre, não que eu concordo com a pessoa quando ela fala, eu sempre trago para mim a atenção que eu quero que ela tenha em mim. Porque quando ela já vem com uma opinião formada, na hora que eu vou responder, ela não tá nem pensando, ela nem raciocina no que eu vou falar, porque ela tá convicta da resposta dela. Então a gente precisa pegar a atenção dela e fazer com que ela preste atenção na minha ideia. Esse é o ponto principal na comunicação. Quando a pessoa já vem com essa resposta, ela tá pronta, ela não vai escutar você. Então eu convido ela para me escutar. O que eu falo? Eu não discordo dela, discordo, você está completamente errada. Não faça isso. A sua resposta tem que ser, essa é uma forma de ver essa situação. É como se você concordasse não concordando. Mas tem uma outra maneira que eu fico pensando, será que não seria possível a gente fazer dessa forma? Devolve uma pergunta para ela. Então eu formulei a frase, você pode falar assim, essa é uma forma de pensar. E tem uma outra maneira que podemos analisar. Quem sabe a gente faz de tal e tal maneira? E aí existe uma comunicação educada. Ela começa a prestar atenção, pode ser que essa forma seja. Então vocês começam a ter uma discussão saudável sobre isso. É uma forma de você trazer ela para a sua atenção e você conseguir explicar por que você está pensando dessa maneira. Então nunca discorde da opinião do outro. Sempre convide ele para prestar atenção no que você vai falar, fazendo uma outra pergunta. Então jamais diga, discordo, você está errado. Não é dessa forma, é completamente errado, nada a ver isso que você está falando. Tudo isso afasta a pessoa e ela não vai prestar atenção em uma palavra do que você for falar depois. Então responda dessa forma. E uma outra maneira de você responder é dizer assim, e qual seria uma outra forma de resolvermos isso? Você não dá nem a sua opinião, você faz com que ela pense numa outra resposta para isso, numa outra forma de resolver isso. Deixa ela falar, ela tem convicção naquele assunto, fica quieta, deixa ela falar. Ela terminou de falar, devolva com uma outra pergunta. Será que tem uma outra forma da gente resolver esse assunto? Devolva assim. Qual seria uma outra forma de resolvermos isso? Você acha que resolveríamos, e aí completa com a sua opinião, você acha que resolveríamos de tal forma? Gente, é tudo a maneira como você fala. Preste atenção nisso, você não está discordando da pessoa, você está simplesmente dizendo para ela, essa é uma maneira de pensarmos, traz para vocês duas, para o grupo, seja quem for. Essa é uma forma de pensarmos. Mas quem sabe se olharmos por esse ângulo, por essa ótica, por essa visão e fazermos de tal e tal forma. Sempre busque para você, não discordando, mas trazendo uma outra opinião ou devolva com essa pergunta. E qual seria uma outra forma de resolvermos isso? Será que se a gente fosse por esse caminho não seria legal? Faz a pessoa pensar. Então, o primeiro ponto, não discorde da pessoa. Não precisa dizer não. Você convide ela para pensar da sua maneira, mas devolvendo com uma
pergunta. A outra dúvida também é sobre a comunicação e eu achei bem interessante porque também muitas pessoas vão se identificar aqui. Ela respondeu o seguinte: não interromper, ansiedade versus esquecer a resposta. Ou seja, ela tem essa dificuldade na sua comunicação, ela tem muita ansiedade, quer falar, não quer interromper, mas ela acaba interrompendo e esquece a resposta. Então, é um erro em cima de outro erro, porque você não tem respeito e credibilidade nenhuma quando atropela o assunto, não deixa o outro falar. Então, no primeiro ponto é você primeiro se conhecer, isso é super importante. Quando ela trouxe ansiedade, ela já entendeu que ela é uma pessoa ansiosa e isso já é um ponto positivo, porque você entende que o erro está em você. Então, esse primeiro ponto, guarda isso, sou ansiosa, o que eu posso melhorar para não ser agressiva na minha resposta, interromper o outro e também esquecer o que eu vou falar. Eu sempre procuro levar algum papel, uma caneta, se é algo que eu sei que eu posso esquecer. Então, leve com você, não tenha vergonha disso. Ou abra o bloco de notas no celular. Eu não costumo usar o celular em reuniões ou em alguma discussão, porque parece que a gente não está dando atenção para a pessoa e está prestando atenção no celular. Isso é até feio. Então, a minha dica aqui é para você mostrar profissionalismo, leva um papel e uma caneta, anota o que você quer falar, ou na hora surgiu uma ideia, a pessoa está falando, você lembrou, eu posso falar sobre esse assunto, anota na hora, é muito melhor, não é feio, pelo contrário, isso é profissionalismo. Então não tenha vergonha disso, se você tem esse problema em esquecer determinados assuntos, anota. E para não interromper, uma dica que eu dou e eu também aprendi no curso é você usar alguma borrachinha assim de cabelo, algum elástico, alguma coisa no punho, no seu pulso aqui, junto com o seu relógio ou com pulseira, que quando você tiver a ansiedade de interromper a pessoa, você se dá um beliscão, assim, puxar esse elástico, essa borrachinha de cabelo, é como se você estivesse lembrando, olha, eu tô sendo ansiosa demais, segura. Você tem que ter essa noção, essa intenção, olha, eu estou indo para esse lugar, eu não posso interromper a pessoa. Então, fica com essa borrachinha para que você tenha essa consciência, olha, eu não posso interromper, eu preciso deixar essa pessoa falar. A gente ganha respeito e credibilidade, espaço para falar, quando a gente deixa o outro falar. Não se altere, não responda na mesma hora, por mais que você esteja discordando, sendo ofendida muitas vezes, em determinadas reuniões acontece isso, deixa a pessoa falar, segura na ansiedade, usa essa borrachinha aqui para se dar umas cutucadas de vez em quando que você não pode interromper e anota ponto por ponto do que você vai responder para essa pessoa. E nunca esqueça disso. Ela terminou de falar, você pede a licença da palavra se realmente está muito exaltado porque eu estou respondendo a pergunta dela, eu não quero interromper, eu tenho ansiedade e eu esqueço a resposta. Me parece ser no meio dessa discussão mais calorosa, então a gente precisa deixar o outro falar. Quando ele terminar de falar, ele ou ela, a pessoa, né, que eu falo, quando terminar de falar, você pede essa licença, você deixar claro, já terminou, você falou tudo que tinha para falar, quer falar mais alguma coisa? Não, eu falei tudo, às vezes a pessoa tá ansiosa, não, eu já falei tudo. Tá, então anotei alguns pontos aqui. Gente, quando você devolve com uma educação, com uma tranquilidade na sua voz, a pessoa para o que ela tá fazendo e ela vai escutar. Então tenha essa consciência, deixa ela falar, deixa ela ser agressiva, deixa ela se exaltar sozinha. A pessoa terminou de falar, você vai responder num tom de voz baixo, tranquilo, vai responder exatamente assim. Você tem mais alguma coisa a falar? Você quer falar mais alguma coisa? Não, já falei tudo que eu tinha para falar. Tá, então eu anotei alguns pontos aqui, eu gostaria de conversar um pouco sobre algumas observações que você fez para que a gente possa se entender. Tudo bem? Posso falar agora? É assim, exatamente assim. Quando você fala nesse tom, a pessoa se sente até envergonhada, porque ela ficou quase subindo na mesa sozinha. Você não está discutindo com ela. E aí, nesse momento, com as coisas que você anotou, você consegue responder ponto a ponto na maior tranquilidade. Você tem que tomar consciência que discutir, se exaltar, quem mais grita, menos ouve. As pessoas não vão escutar o que você tem a falar. Então, se você realmente quer ganhar respeito, credibilidade e ser ouvida verdadeiramente, mantenha a sua voz, o seu tom de voz e sempre deixe primeiro a pessoa falar e se exaltar sozinha, não interrompe.
quando ela terminar, não responda com agressividade. Pergunte se ela terminou tudo que tinha para falar, que agora você vai, então, fazer uma troca com ela de algumas coisas que ela falou. Simples assim. Faça esse exercício, eu tenho certeza que você vai ganhar muita credibilidade, muitos pontos. As pessoas vão ficar envergonhadas das atitudes que elas têm quando elas fazem esse tipo de colocação super agressiva. A gente fica envergonhada quando a pessoa responde na maior educação. Isso faz total diferença. E a terceira e mais comum, lidar com pessoas. É claro que eu recebi muitas respostas e eu vou trazer ainda aqui para vocês essas dúvidas, né, na resposta da caixinha, que é relacionado a pessoas. Mas eu peguei essa porque, em geral, eu recebi isso. Eu não sei lidar com os meus colegas, eu não sei lidar com o meu marido, eu não sei lidar com os meus filhos, eu não sei lidar com certas pessoas. E aí eu peguei só essa resposta, que é um geral, lidar com pessoas, para falar um pouquinho sobre isso. Essa resposta, essa pergunta, na verdade, como lidar com as pessoas, ela é muito macro. Eu poderia novamente ficar aqui o ano inteiro falando sobre isso, porque pessoas são de diferentes formas, elas têm um estado emocional completamente diferente do nosso, então realmente eu não consigo responder em um único vídeo de alguns minutos. Mas o que eu posso dizer é que cada vez mais você tem que entender que as pessoas são completamente diferentes e que cada uma a gente precisa aprender sim a lidar de formas diferentes. Certamente você que é mãe sabe o que eu vou falar. Eu não sou mãe, mas eu escuto muitas mamães falando sobre isso, inclusive a minha, que tem filhos, se você tem mais de um filho, que você não deve falar com seu filho número 1, digamos assim, a mesma forma que você falaria com seu filho número 2. Eu tô dando esse número apenas para vocês entenderem que são pessoas diferentes. Porque às vezes um é mais carente, é mais emocional, ele tem um lado super difícil de lidar e que você tem que ser mais carinhosa na hora de responder, e o outro não, o outro é super direto, é uma pessoa mais prática, rápida, e você sabe que respondeu, ele entendeu e vai pra frente, não tem essa dificuldade de entendimento do que o seu outro filho. E muitas vezes nós que somos apenas filhos, né, sem ser mãe, a gente não consegue entender muito bem, acha que tem o filho preterido, e não é verdade. Hoje mesmo, eu não sendo mãe, eu consigo entender claramente pelos cursos que eu fiz, pelo tanto de coisas que eu entendi sobre a comunicação e sobre pessoas, para mim tá muito claro. As coitadas das mamães acabam falando mais com o seu filho conforme ele tem um estilo de vida, conforme ele tem a sua personalidade. Ela não consegue falar do mesmo jeito que ela fala com o filho 1, com o filho 2, ela não consegue, porque são pessoas diferentes, lidam de formas diferentes com determinados assuntos. E nós que estamos olhando de fora, a gente acha, a minha irmã, ela é mais preterida, o meu pai e a minha mãe tratam ela a mimosinha da casa, queridinha da casa, mimam ela demais, e na verdade ela é uma pessoa mais emocionalmente carente e ela precisa dessa atenção do que eu. Eu realmente era assim, uma pessoa super prática, rápida, meus pais respondiam, eu entendia e vida que segue. A minha irmã mais jovem, por exemplo, eu ficava super chateada porque eu via que eles davam uma atenção, um mimo para ela e eu ficava, como assim? Por que fazem isso? Hoje eu consigo entender claramente que ela é uma pessoa completamente diferente de mim e para ela é importante essa atenção. E é assim com as pessoas na nossa vida, nas nossas relações, principalmente no trabalho. Cada pessoa é diferente da outra e a gente tem que saber lidar com essa pessoa na forma como ela recebe. Se ela é uma pessoa mais prática, é maravilhoso, porque você vai ser prática, vai responder e ela vai entender. Se ela não é essa pessoa, qualquer coisinha, ela chora, ela se emociona, ela é uma pessoa mais problemática, em alguns casos emocionais, porque ela já vem de uma cultura assim familiar, você precisa entender, assentar e falar do mesmo jeito, que é melhor ela entender essa determinada situação. E isso, gente, tem que ter paciência, tem que ter jeito, tem que ter trato e a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Eu não consigo responder mais do que isso, só queria fazer essa associação para que vocês possam, pelo menos, ter esse discernimento. Realmente é verdade, as pessoas são diferentes. Eu conheço lá o meu primo, a minha prima, o meu irmão, ele é muito mais carente ou ele é muito mais prático. Meus pais tentam fazer essa associação, sabe?
sabe? De pessoas que você já conhece, pelo menos para você entender realmente. As pessoas são diferentes e eu não posso falar com elas da mesma forma que eu gostaria que falassem comigo. A gente escuta muito essa frase, mas ela é errada, né? Quantas vezes você já escutou alguém dizer assim, atenda essa pessoa, um vendedor, como você gostaria de ser atendido. Fale com essa pessoa como você gostaria que alguém falasse com você. E isso não é verdade, porque eu gostaria que as pessoas falassem comigo de uma forma mais objetiva, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa prática, objetiva, e para mim tá tudo bem a pessoa responder rápido, prático. Mas para alguém não, para uma outra pessoa não. Ela gosta de ser bem servida, ela gosta de ser observada, ela gosta que a pessoa acompanhe, ela gosta de ser paparicada em alguma loja quando ela está sendo atendida por um vendedor. Eu, Michelle, eu não sou essa pessoa. Eu gosto de ser prática, pego, pago e vou embora. Então a gente precisa entender que não é o jeito que nós gostaríamos que fosse, mas como é o jeito dessa pessoa. Qual é o perfil dela? Qual é a característica dela? É uma pessoa mais calma? É uma pessoa mais agitada? É uma pessoa mais prática? Eu vou responder do jeito que ela tem na sua personalidade. Então, tente entender isso. As pessoas são diferentes e a gente tem que tratá-las da forma como elas são nas suas vidas. Se você é um líder, um gestor, responsável pela sua casa, é responsável por alguém na sua família, você precisa se comunicar do mesmo jeito e da personalidade que essa pessoa tem, para que você possa, o máximo possível, lidar com pessoas. E para quem não assistiu, eu deixei um vídeo aqui sobre um livro especialista em pessoas, que é do Thiago Brunet. Eu fiz um resumo desse livro, um vídeo que tem no máximo 5 minutos, ele é rapidíssimo e tem um resumo total desse livro, que ele é maravilhoso, ele fala exatamente sobre pessoas, então ele tá resumido, mas muito completo. Se você não assistiu, tem link aqui na descrição e você pode clarear um pouco mais sobre como lidar com pessoas. E essas foram as perguntas que eu respondi relacionadas à comunicação e como lidar com pessoas. Eu quero muito saber o que você achou das dicas que eu trouxe aqui. Eu realmente pratico muito isso e quero trazer mais vídeos completos com dicas e algumas técnicas que eu uso na minha comunicação, porque eu sei quanto é valioso e faz total diferença para a nossa vida em qualquer situação. E quero encerrar só lendo uma pequena frase desse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um livro maravilhoso, eu já devorei ele várias vezes, ele tá assim, ó, desse jeito, todo rabiscado, porque eu realmente adoro esse livro. E tem uma pequena frase aqui que eu vou ler para vocês, que resume um pouco do que eu comentei aqui. Lembre-se de que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. Elas não gostam de saber que estão erradas. Não as condene. Qualquer louco pode fazer isso. Esforce-se por entendê-las. Apenas um homem sábio, tolerante e mesmo excepcional é capaz de assim proceder. Então, vocês já entenderam o que eu trouxe aqui na mensagem para vocês e também nas respostas. Jamais fale para a pessoa que ela está errada. Não diga não para ela imediatamente. Convide-a para entender, escute o lado dela e sempre devolva de uma forma muito mais harmoniosa e também convidando para fazer um outro questionamento, olhar por uma outra visão essa mesma resposta. É muito importante você entender isso. As pessoas não gostam de saber que elas estão erradas e você pode fazer isso de uma forma muito mais inteligente. Deixa muito a sua mensagem, se inscreve no canal, curte esse vídeo e também deixa aqui nas mensagens o que mais você quer ver desses assuntos super importantes para você crescer cada vez mais na sua vida intelectual. Ser uma pessoa inteligente e assertiva na sua comunicação. Comenta aqui. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.